Pessoal, mais 2 minutinhos e a gente já começa a aula, tá? Deu uma fugidinha, Janaína? Oi, professor. Não, é que caiu aqui o Teams e aí não tava conseguindo entrar, tava ficando tudo preto e não entrava. Eu tive que reiniciar o celular. Desculpa. Não, tô brincando. Obrigada. Bom, gente, vamos iniciar a aula dessa manhã, dia 12 de novembro, uma quinta-feira. Vamos começar a falar, bom, na realidade, relembrar alguns pontos importantes, né, da aula anterior, onde nós encerramos o assunto da unidade 3, que falava sobre programa de integração. Então, o programa de integração, como eu disse, é uma das diversas estratégias utilizadas pelas empresas para, com foco nas pessoas e para, né, retenção dessas pessoas no quadro, né, de trabalho de qualquer companhia. Então, falar de gestão de pessoas, falar de administração de pessoas é falar justamente, né, de planejamento de custo, né, falar de aspectos trabalhistas, aspectos previdenciários, aspectos humanistas, né, mas de qualquer forma estamos falando de empresa, né, e por falar em empresa nós estamos falando de rentabilidade, de lucro, de custo, né, e a área de recursos humanos não pode ficar alheia a esses aspectos tão importantes de qualquer tipo de organização. Então, muito embora possa, né, passar pela cabeça de vocês toda uma situação humanista, né, que a área de recursos humanos ela percorre, mas nós estamos falando de empresas com fins lucrativos, né? E por serem empresas com fins lucrativos, né, nós temos que lembrar dos 4 fatores, né, de competitividade e diferenciação dessas empresas, dessas companhias no mercado corporativo. Então, eu relembro vocês que uma empresa ela obtém o sucesso, as empresas são competitivas quando elas conseguem administrar esses 4 fatores, né? Primeiro, né, a área financeira. Né? Nenhuma empresa sobrevive sem estratégias financeiras, sem estratégias relacionadas ao empreendimento, que possa gerar justamente essa diferenciação com relação aos seus concorrentes. Então, a saúde financeira de qualquer empresa, ela é o ponto de partida para qualquer tipo de implementação, qualquer tipo de estratégia que se queira implementar com foco em pessoas. Vocês, mais do que ninguém, sabem o tamanho do custo operacional fixo, que é o salário. Vocês também são conscientes da carga tributária que o Brasil exige dessas empresas.
Então, o nosso papel também é avaliar, né, e observar as questões relacionadas a finanças, mesmo porque a área de recursos humanos, ela tem nas suas operações a administração financeira também. Quando nós falamos de recrutamento, quando nós falamos de seleção, nós temos aí indicadores que mostram a performance da área de recursos humanos, né, nas questões financeiras, seja de atender as necessidades do gestor no menor prazo possível, né, e nós também conversamos de que quanto menor é o prazo que dedicamos, né, para satisfazer as necessidades do gestor, e não somente do gestor, mas dos demais colaboradores, né, seja nas dúvidas, seja na conscientização, né, que falamos bastante na unidade 3. Então, tudo isso ele vai estar, vamos dizer assim, convergindo para questões financeiras, né? A administração de pessoal também é importante, por quê? Porque o departamento de pessoal, ele tem ali uma responsabilidade enorme quanto aos aspectos legais que as empresas precisam atender, né, sob pena dessas empresas, né, serem notificadas, serem autuadas. E eu falei bastante também, né, sobre as questões relacionadas ao e-social, né? Então, medidas governamentais vêm sendo trazidas ao conhecimento das empresas, e o filtro dessas informações e do conhecimento legal passa pelo departamento pessoal. Então, tudo está relacionado a finanças, não tem como nós vamos dizer assim, não nos conscientizarmos de que as nossas operações no RH, elas performam, né, também pela área financeira. O segundo fator de diferenciação também, que as empresas criam as suas estratégias, e aí nós estamos falando diretamente da nossa área de recursos humanos, é o fator pessoas, né? Então, a qualidade com que nós, da área de RH, trabalhamos com foco nas pessoas, nas competências individuais e coletivas, elas vão dar sustentação às decisões dos gestores, na manutenção dessa mão de obra, no desenvolvimento das competências, né, complementares dessa mão de obra. Então, vejam a importância que nós temos como gestores também de pessoas, né? Claro que com uma característica diferenciada dos gestores de departamento, né, que eles são os gestores de pessoas na prática, né, no dia a dia, mas nós temos aí, né, a responsabilidade de administrar documentos pessoais, profissionais e disciplinares para atender às exigências, seja da Secretaria da Previdência, da Secretaria do Trabalho ou até da Receita Federal. Então, esse segundo fator que dá, né, dá origem até a essa disciplina chamada gestão de pessoas, ela também tem essa característica de que vocês, quando saírem desse curso, né, possam olhar a área de recursos humanos de uma forma mais ampliada, não somente uma área responsável por fazer folha de pagamento, por realizar as contratações, registros, né, não somente isso, mas a nossa capacidade de poder apoiar os gestores nas mais diversas metodologias, né, e poder trabalhar em conjunto, né, com esses representantes legais da empresa, a fim, né, de que numa visão coletiva possamos exercer o nosso papel
né, com essa responsabilidade que recai sobre nossos ombros. Tá? Então, é sempre bom vocês se atentarem quanto às atualizações que o governo federal a cada dia vem trazendo para o campo legal, né, conhecer, né, o que as empresas têm feito com relação à gestão de pessoas, as inovações, as mais diversas iniciativas que as empresas estão vamos dizer assim, realizando para poder realmente manter essa mão de obra satisfeita, fazer com que essa mão de obra, principalmente em épocas de pandemia, nessa época da pandemia, né, o que as empresas estão fazendo para poder manter o nível de satisfação das pessoas, mesmo trabalhando à distância. Então, vejam a amplitude, né, das nossas responsabilidades. Quando vocês vierem a exercer a função em qualquer empresa, precisam ter em mente de que a prática, a rotina, né, ela é, vamos dizer assim, pré-requisito, né, para se destacar na área de RH, mas muito mais do que isso é pensar a organização como um todo. Né? Então, cada departamento utiliza de estratégias para poder justamente atingir os seus resultados. Então, quando nós falamos de integração, falamos de uma estratégia utilizada por grande, talvez a maioria das empresas, né, do acolhimento, né, do compromisso, do comprometimento, que não somente empresa, mas colaboradores, né, eles precisam se unir para poder fazer com que essa empresa atinja os resultados planejados. E a unidade 4, que iniciamos essa manhã, ela fala de mais uma estratégia, né, utilizada pelas empresas, pelas companhias, para controlar, né, controlar o seu empreendimento, controlar o seu planejamento estratégico. E nós estamos falando de pesquisa de clima organizacional. Tá? Então, mais uma vez, eu conscientizo vocês, né, de que RH não é só fazer, RH é pensar, né, de que forma as nossas atividades podem agregar valor às atividades de todos os gestores, né, da empresa que se presta serviço. Então, o gestor, ele tem, além da responsabilidade de gerir a sua equipe de trabalho, né, nos mais diversos, com os mais diversos modelos de gestão. Além disso, cada gestor precisa administrar o seu ambiente de trabalho. Então, nós sabemos, né, de que pessoas trabalhando juntas podem gerar conflitos, a própria empresa pode transmitir imagens que, para alguns, pode não ser aquela imagem que se esperava ver, né, ou até ouvir de outras pessoas, e invariavelmente os conflitos eles vão existir. Então, quanto mais metodologias se utilizam, né, quanto mais técnicas se utilizam os gestores para poder controlar esse ambiente, né, menor será o risco do surgimento de conflitos. E outro ponto importante também, que não é novidade para ninguém, é de que o processo de comunicação é talvez o maior condutor, né, do surgimento desses conflitos. Né? Então, as informações que são veiculadas, comunicadas e conscientizadas, precisa de um planejamento muito grande para que justamente não se tenha as ambiguidades, né, de entendimento de cada um participante de uma organização.
Então, dentro dessa perspectiva, né, a pesquisa de clima organizacional, ela serve como um meio, né, é uma técnica, é uma metodologia que tem por finalidade, né, medir níveis de satisfação ou insatisfação. Eu faço um paralelo da pesquisa de clima organizacional a essa pesquisa que recentemente vocês participaram, né, que é o Avaliar. O Avaliar, ele é também uma pesquisa de clima. Por quê? Porque a finalidade é investigar, né, é colher dados sobre determinadas variáveis que são de interesse da organização, da instituição, em querer conhecer, né, porque é um processo contínuo de relação de troca. A instituição oferece e entrega determinadas variáveis, né, e vocês, alunos, né, colocam lá a sua percepção de valor, né, a sua opinião, né, daquilo que vocês sentem, né, sentem como positivo ou como negativo, e interagem, né, no processo de crescimento e melhoria da organização, da instituição. E a pesquisa de clima organizacional também tem essa finalidade, de cada vez mais conhecer, né, os níveis de percepção, que favorecem ou desfavorecem a permanência de qualquer colaborador, né, na empresa. Então, vejam, né, programas de integração, né, todo o planejamento que se faz desde o início não se pode perder de vista, né, no decorrer da trajetória, né, de todos os colaboradores. Tá? Então, a pesquisa de clima é mais um elemento estratégico que passa pela área de recursos humanos, se soma aos interesses do gestor, para justamente se ter aí uma análise um pouco mais ampliada, né, de como está a percepção de valor de cada colaborador. Então, pesquisa, né? Então, qual a finalidade da pesquisa? Né? Além de investigar, de provocar percepções, né? Eu diria que o mais importante é a empresa conhecer, né, ou se atualizar quanto às mais diversas variáveis que possam influenciar, né, o turnover, que possam influenciar o absenteísmo, né, que tudo isso são conflitos que eu disse no início, né, são gerados muitas vezes por falta ou uma informação, uma comunicação que não seja assertiva. Então, pesquisa tem essa finalidade, né? Investigar, mas mais do que isso, né? Conhecer e atualizar esse conhecimento, tá? A empresa aprende com os empregados, com os colaboradores, e os colaboradores também aprendem e se desenvolvem, né, com a empresa. Clima, né? Esse nome nos remete a pensar em atmosfera, né, em condições, né, de tempo e temperatura. Tá? Então, quando nós temos um ambiente favorável, né, um ambiente positivo, né, esse ambiente tende a influenciar a produtividade, ele tende a influenciar as relações interpessoais e também propaga, né, para os clientes, para os públicos do ambiente externo. Né? Então, sentir-se bem no ambiente onde trabalha. Um autor famoso chamado Peter Drucker, né, ele dizia que, entre outras coisas, se você se sente
bem no ambiente que você presta serviço, né? O cliente dessa empresa, se tiver contato com você, também sentirá o mesmo, né, entre aspas, prazer de ser atendido por você. E o contrário também é verdadeiro, né? Quando eu não me sinto bem, existe uma grande possibilidade, né, de outras pessoas sentirem, né, esse favorável. E organizacional, né? Então, nós estamos aí falando de conhecer a atmosfera, o ambiente, se é positivo ou negativo, dentro do ambiente de trabalho. Então, essa unidade 4 que nos traz, né, essa perspectiva é a última unidade deste semestre que vocês estão cursando. Queria dar um alerta para vocês com relação ao calendário acadêmico. Eu não sei se vocês já recentemente observaram o calendário acadêmico. Nós temos a aula de hoje e mais 2 aulas, né, até o dia 26, porque as provas de segundo bimestre elas devem ocorrer na semana do dia 30. Depois dei uma confirmada nisso, tá? Entre 30 e 4 de dezembro. Tá? Então, precisam ficar alertas quanto a calendário para não, né, deixarem para a última hora, tá? Então, a pesquisa de clima organizacional, nós vamos falar sobre a seção 4.1, fundamentos da metodologia e ferramentas da PCO. PCO é a sigla de pesquisa de clima organizacional. Então, vamos falar de alguns conceitos, né, importantes desta metodologia. Eu não sou muito favorável com a palavra ferramentas, né? Normalmente, ferramentas nos remete a pensar, né, no século passado, quando as empresas industriais, né, utilizavam lá de chave de fenda e outras metodologias para poder realizar seu trabalho. Mas, enfim, no campo administrativo ainda se usa muito, né, a palavra ferramenta de trabalho, mesmo se falando de inteligência, né? Então, eu procuro utilizar mais a palavra método, né, ou técnica, para se chegar a um determinado resultado. Tá? Então, nós vamos falar de conceito, né, e instrumento da pesquisa, né, na prática. Tá? Então, cada empresa, cada ramo de atividade, nós temos aí uma grande quantidade de ramos de atividade. Da mesma forma, né, temos aí vários departamentos de recursos humanos e cada empresa, cada gestor de RH, ele leva consigo experiências, né, e modelos de pesquisa, né, que possam sustentar as suas decisões, né? Então, caberá a vocês, né, por isso que eu sempre peço para vocês se manterem atualizados com relação ao que está acontecendo na área de recursos humanos, visitar sites, né, da internet, tem muita informação sendo veiculada com relação ao RH como um todo, né? Então, é sempre bom vocês terem essa condição de se manterem atualizados e poderem levar para as empresas, né, essas experiências que vocês não somente adquirem na faculdade, mas também na atualização, na observação e leitura, né, das mais diversas iniciativas das empresas. Então, falar de pesquisa de clima é falar sobre a sua finalidade. Então, a finalidade da pesquisa, nada mais é do que ampliar o espectro de conhecimento,
Então, toda vez que eu pesquiso algo, né, a finalidade, o objetivo é aumentar meu campo de visão, né, e aumentar os meus conhecimentos, experimentando novas técnicas ou novas informações, né? Então, a pesquisa de clima ela tem essa grande finalidade, né? Então, ampliar o conhecimento da organização quanto aos aspectos relacionados ao ambiente de trabalho que os colaboradores, né, estão ali presentes, né? E a partir dessa percepção, né, a partir desse conhecimento, se criar estratégias, planos de ação para poder, né, se não manter aquilo que está dando certo, que é positivo, corrigir determinados desvios, caso seja constatado, né, nessa pesquisa. Mas alguns pontos são importantes que eu saliente para vocês, né, a respeito da pesquisa, né? Nós sabemos que as pessoas são diferentes, isso é óbvio, né? As pessoas têm percepções, sentimentos, comportamentos totalmente diferentes uns dos outros. Alguns se aproximam, se assemelham de outros. Tanto é verdade que existe, né, estudos que dizem que nós temos assim uma facilidade de nos aproximar de pessoas que possuam essa similaridade com o meu comportamento, com as minhas ideias, né? Então, é muito mais tranquilo eu me aproximar de pessoas assim do que de outras, mas, de qualquer forma, quando nós falamos em gestão, nós estamos falando de um profissional ou uma profissional que precisa, né, respeitar as diferenças, né, e poder tirar o máximo proveito dessas diferenças, né, porque gestor de equipe, né, não pode, pelo menos dentro daquilo que a gente conhece como normal, pensar nas individualidades tão somente, né? É do coletivo, né, que se observa as individualidades, né, os destaques, aqueles profissionais que estão realmente no time e que pensam coletivamente, né? Então, o gestor de pessoas, ele precisa ter essa característica, né, de não somente respeitar as diferenças, as diversidades, mas tirar o máximo proveito dessa equipe pensando no coletivo e não nas individualidades. Então, pensando dessa forma, né, a pesquisa ela pode trazer alguns impactos, que eu diria para vocês até antes de se avaliar resultados, né, que é a disponibilidade das pessoas de participar verdadeiramente dessa pesquisa. Então, a pesquisa ela tem também como um dos fundamentos captar o maior número de percepções possíveis, né? Então, se a pesquisa conseguir alcançar 100% do número de colaboradores, ela já está atingindo vamos dizer assim, uma das finalidades. Pois bem, mesmo que todos os colaboradores respondam à pesquisa, quem garante que a resposta da pesquisa é uma percepção verdadeira, honesta, daquele ou daquela que está participando? Porque quando eu falo isso, por experiência própria, eu sei que muitas pessoas se sentem constrangidas, muitas vezes, mesmo que a empresa coloque lá na pesquisa, olha, não precisa se identificar, não precisa colocar seu nome, né? Mas mesmo assim,
tem pessoas que se sentem constrangidas, muitas vezes acreditando que aquela pesquisa pode se voltar contra ela, caso ela seja 100% verdadeira nas suas observações. Diferentemente de uma pesquisa institucional, como eu disse a vocês, né, que ao avaliar, né, numa organização, muitas vezes o seu emprego está em jogo, né? Então as pessoas se sentem ali com medo ou constrangidas, né, de responder muitas vezes uma pesquisa em que essa pessoa vai ser 100% verdadeira nas suas observações e nas suas opiniões. Então já se perde um pouquinho, né, da eficácia e da efetividade de uma pesquisa, quando ela não é bem planejada, quando ela não é bem divulgada, né? E quando eu falo bem divulgada, eu estou falando de dizer para as pessoas qual é o objetivo da pesquisa, né? Não dar a falsa impressão de que pode, né, se voltar contra a pessoa, ou possa ser uma metodologia, uma técnica que vai gerar punições, né, no futuro, mas que a empresa consiga conscientizar, né, as pessoas de que essa pesquisa é para o bem e não para o mal, né? E falar de bem é falar, né, de finalidades coletivas, né, de conhecer, né, essas percepções dos colaboradores para se buscar melhorar, né, a todo instante. Então, é mais um elemento que nós precisamos pensar quando tivermos participando de um planejamento de pesquisa de clima, né, é a divulgação, a comunicação, né, que é um dos pontos mais sensíveis que pode gerar aí dúvidas, controvérsias, falta de entendimento. Então, vejam a importância de um planejamento, de uma pesquisa que pode ser muitas vezes considerada simples. Ah, nós vamos fazer uma pesquisa. Ah, então, vamos lá, vamos pedir para todo mundo responder, né? Mas se as pessoas não têm conhecimento do interesse da empresa com relação a isso, não se sentir à vontade para responder de forma verdadeira, sem acreditar que aquilo possa gerar punições, é dessa forma que essa pesquisa ela pode alcançar, né, quanto mais, né, o seu grande objetivo, né, que é o conhecimento, tá? Então, no segundo ponto aqui que o autor declara no seu livro, né, que a estrutura da organização pode ter efeitos muito significativos sobre seus integrantes, e fica muitas vezes inviável determinar o que leva à satisfação de cada um. Então, vejam, né, eu sempre bato na mesma tecla, né? Se a empresa determina, cria, né, a sua declaração de intenção, que é a missão, ela desenvolve, né, os planos de ação, todo o conjunto, né, de normas operacionais, procedimentos, precisa estar colado com a missão, né? E os valores, né, que são mais um conjunto de intenções, né, de interesse coletivo, como eu disse a vocês em aulas anteriores, né, de missão, visão, e agora estamos falando de valores, né? Então, tudo aquilo que é definido e instituído como visão coletiva de convivência, de ética, de moral, né? Tudo isso faz parte do conjunto de valores que precisa estar também colado com a missão e a visão.
Então, uma palavra que pode resumir tudo isso, né, é a palavra coerência. Então, se há uma promessa, se há um compromisso da empresa, desde do programa de integração, né, onde a empresa transmite ali todas as informações necessárias, essa empresa precisa ser coerente, né, de também cumprir com aquilo que foi prometido, que foi compromissado. E muitas vezes a gente sabe que isso não acontece, né? Seja vamos dizer assim, pelo calor do dia a dia, muitas vezes atitudes, né, elas não condizem com aquilo que se espera. E as pessoas, elas sentem isso, observam isso, ouvem, né, as mais diversas informações. E, como eu disse também, nós, pessoas, fazemos comparações entre normas e procedimentos e atitudes e práticas do dia a dia. E quando as coisas não se encaixam, gera dúvida, não tenha, vamos dizer assim, tenham sempre essa certeza, de que as dúvidas, a única coisa que nós temos certeza no mundo, na vida, é a dúvida. Então, quanto menor for essa dúvida, maior será o compromisso das pessoas com a empresa. Então, a estrutura da organização, ela pode transmitir essas dúvidas, Então, quando nós falamos de estrutura, nós estamos falando aí de um leque bem grande de condições que nós observamos no dia a dia, Seja não somente no âmbito subjetivo das relações interpessoais, seja da estrutura ou infraestrutura da empresa. Ambiente de trabalho, máquinas e equipamentos que são necessários para que eu desenvolva minhas funções, informações que eu preciso ter e conhecer para poder desenvolver, apoio da gestão, nas minhas atividades, nas minhas dúvidas, nas minhas decisões. Então, quanto mais eu tiver seguro, convicto de que essas variáveis, eu tenho, para poder desempenhar a minha função, maior será, o meu compromisso com essa empresa e a minha satisfação. E quando um desses elementos ele deixa de existir, é nesse momento que eu me sinto afastado, eu me sinto muitas vezes, perdido em determinadas situações, e isso vai gerar realmente uma percepção negativa. Então, a coerência precisa existir desde o início. Tem uma frase que eu gosto bastante, que fala assim: empresa, entregue aquilo que você prometeu, e eu estou falando não somente do ambiente interno, mas também externo. Entregue aquilo que você prometeu e, se possível, você entregue um pouco mais daquilo que você prometeu. Porque quando as pessoas sentem que as expectativas estão sendo atendidas e superadas, as pessoas se sentem bem, elas se sentem com mais prazer de trabalhar. Isso não significa dinheiro. Eu estou falando de atitudes, eu estou falando de apoio, eu estou falando de aproximação, eu estou falando de relações interpessoais, visão de médio e longo prazo. Então, as pessoas, quando se sentem integrantes de um processo maior do que simplesmente fazer aquilo que foi contratado, as pessoas se sentem bem. Eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo. E o contrário também é verdadeiro. Então, por isso que a gente trabalha nessas duas perspectivas, do positivo e do negativo.
né? E tem só mais um detalhe interessante nisso tudo, né? De que estudos são realizados, né? E cada vez mais as certezas são cada vez maiores de que as pessoas tendem a se dedicar a pensar mais naquilo que foi negativo do que do que foi positivo. Concorda, Janaína Santos? Concordo. Janaína Scalambrini. Tamires, concorda ou discorda? Concordo. Então, é essa perspectiva, né? Principalmente quando nós estamos falando de uma pesquisa, né? Então, quanto mais bem divulgado, bem comunicado for, né, os objetivos dessa pesquisa, né, maior poderá ser a sua abrangência no alcance dos seus resultados. E a empresa, né, que é formada por pessoas, precisa entender isso e trabalhar constantemente com essa coerência, né, para justamente tentar entregar um pouco mais daquilo que prometeu, né, seja para os colaboradores, seja para os clientes e demais públicos que interagem com essa empresa. Continuando, um dos fatores que intervém, né, vamos dizer assim, quando eu falo intervém, né, que impacta, né, que no clima organizacional, né, é a cultura, como eu disse a vocês. Então, eu chego no primeiro dia de trabalho, recebo uma série de informações, né, com relação a políticas, com relação a procedimentos, né, com relação às promessas que essa empresa ela nos dá, né, elas nos faz, né? Isso é justamente para criar um clima positivo de chegada, né? E no dia a dia, como eu disse a vocês, as coisas podem se alterar. Nós somos seres humanos falíveis, né? Nós temos falhas. Então, por sermos falhos, o que acontece, né? Esse clima ele pode deixar de ser positivo para se tornar negativo, né? E a preocupação das empresas é justamente essa, né? De que quando eu detecto, né, um clima desfavorável, um nível de satisfação, ou melhor, um nível de insatisfação, comportamentos mudam, a produtividade pode ser afetada, né? Como eu disse, o absenteísmo pode surgir como um grande elemento, né, que pode causar problemas para a empresa, e até o turnover, né, a rotatividade de pessoal. Não quero ficar aqui nessa empresa porque o que eles prometeram eles não cumprem. Então, por que eu vou ficar aqui me desgastando, né? Então, isso pode acontecer invariavelmente, né? E tudo isso tem explicação, né? E a explicação que o autor traz é com relação às teorias motivacionais, né? E o autor fala de Abraham Maslow, que é um dos grandes autores, talvez o maior e mais conhecido autor, né, da teoria motivacional, né, porque ele criou uma chamada hierarquia das necessidades humanas, que não é novidade para vocês, que fala justamente da pirâmide, né, de motivação. Então, Abraham Maslow, nos seus estudos, né, até ele publicar as teorias, testar as teorias
e a comunidade acadêmica aceitar essas teorias, ele fez um estudo profundo a respeito do comportamento humano, o que faz uma pessoa se sentir satisfeita, né, e o que faz, talvez, essa mesma pessoa se sentir insatisfeita. E ele traz, né, o conhecimento dos 5 níveis dessa hierarquia das necessidades, né? Então, é um estudo ascendente, que diz, entre outras coisas, de que nós procuramos sempre satisfazer as nossas necessidades, né? Necessidades nos mais diversos campos. E ele cita 5 campos ou 5 áreas, né, de necessidade que nós, desde que nascemos e nos tornamos pessoas conscientes, nós procuramos satisfazer. E ele fala, né, que a primeira necessidade, né, que o ser humano tem, né, a vontade de satisfazer e procura, né, busca satisfazer, é a necessidade chamada necessidade fisiológica. Então, todos nós temos necessidades, né, de respirar, de nos alimentar, de nos sentirmos confortáveis, né, com vestimentas, com roupas, né? Quando temos necessidades, né, chamadas necessidades fisiológicas, vamos até o toalete, até o banheiro, para justamente satisfazer essas necessidades. E isso depende, né, muito do meu relacionamento, né, familiar, meu relacionamento na minha vida particular, né? Então, seja pelas relações familiares, né, essas necessidades, elas são satisfeitas, né? Cada um tem a satisfação de uma forma, né? Então, a primeira necessidade que o Maslow, né, procura evidenciar nos seus estudos é justamente essa, as necessidades fisiológicas, tá? E a partir do momento que eu tenho essa necessidade satisfeita, né, eu vou procurar satisfazer outras necessidades, né? E o que ele diz é que a segunda necessidade que eu procuro a partir da fisiológica é a necessidade de segurança, né? Me sentir seguro, né? Então, ele fala muito com relação à saúde, né? Me manter saudável e procurar me tornar uma pessoa independente. Falei de ciclo familiar e tudo mais, mas quando eu vou me conscientizando um pouco mais, eu vou procurar satisfazer as minhas necessidades por conta própria. Ele fala, e eu me pego bastante a isso, porque a disciplina é de ensino superior, não é psicologia, de que o emprego, o trabalho, a remuneração, ela faz com que essa necessidade comece a ser atendida, né? Receber o meu salário, me sentir independente, para poder realmente poder viver, né? E todos esses 2 primeiros níveis não dependem de empresa nenhuma, não depende da vontade da empresa. O que depende é da própria pessoa, porque o emprego, né, só se conquista quem tem competência para isso. A empresa, ela tem o papel, né, básico, fundamental, de oferecer vagas de emprego. Mas quem vai ser o responsável, né, por atender essas demandas, essas exigências desse emprego, somos nós, né, que estudamos, que nos preparamos, que oferecemos para o mercado um currículo que possa ser atrativo e que possa atender essas exigências.
né? Então é muito simples, né? As pessoas se adaptam e se encaixam à necessidade da empresa, e não a empresa se encaixa na vontade das pessoas, né? Então não depende da empresa, né, de que eu, vocês e todos os outros, né, conquistem um emprego. É uma questão lógica de competitividade, né? Vai conquistar o emprego aquele que for, ou aquela, mais competente e que se encaixe às exigências da empresa. Então, esse segundo nível, né, essa segunda perspectiva da teoria da motivação humana, né, o Maslow diz que todos os esforços partem do individual e não do coletivo, tá? Das nossas necessidades para serem satisfeitas, é necessário um esforço individual, tá? Mas que a partir do terceiro nível, né, que o autor coloca amor e relacionamento, a teoria original, né, fala de necessidades sociais, né? Ah, quando nós adentramos a um ambiente de trabalho, nós precisamos satisfazer a necessidade, né, de socialização. Por isso que nós falamos na unidade 3 sobre os programas de integração, tá? Então, quanto maior for o acolhimento, maior será o compromisso de uma pessoa, né, de poder querer ficar nessa empresa, né? Então, a motivação, pela visão do Maslow, é como se nós tivéssemos um mecanismo interno e que nós, quando encontramos motivos para acreditar que qualquer coisa possa nos favorecer, nós acionamos esse mecanismo interno e vamos em frente, em busca dessa necessidade, dessa satisfação, né? Muitas pessoas pensam de que fatores externos motivam, né? Mas na teoria original, né, diz que muitas vezes aquilo que para um fenômeno ou algo que para pode ser motivo de satisfação e acionamento desse mecanismo, para outros não. Tudo depende da percepção de valor que cada um tem sobre qualquer coisa. Então, se eu acho que aquilo não é bom para mim, pode ser que para outras pessoas pode ser maravilhoso. Então, esse mecanismo ele é acionado à medida que as pessoas entendam esses motivos, né? Então, falar assim, aquilo ali motiva as pessoas, né? Então, precisamos tomar cuidado, né? Porque muitas vezes aquilo pode motivar uns, mas pode não motivar outros. Então, por isso que o Maslow fala sobre esse mecanismo interno, né, de acionamento que cada um de nós temos, né? Então, o terceiro nível depende da empresa, porque é desde o acolhimento, né, desde do momento em que o colaborador chega na empresa, recebe as informações, né? A gente faz aí uma analogia como se a empresa pegasse na mão desse colaborador recém-chegado e dissesse para ele assim, olha, agora nós estamos juntos, né? Vamos crescer juntos, né? Então, essa percepção é que faz com que as pessoas se automotivem, né, a participar daquele relacionamento de trabalho. Então, o gestor ele tem uma responsabilidade imensa nisso. A área de recursos humanos também tem uma responsabilidade imensa com relação a isso, né, no tocante aos programas de integração, né, e a empresa como um todo, a equipe, né, e os seus procedimentos também contribuem para essa responsabilidade, para esse comprometimento. E aí o Maslow também, ele continua a
teoria, os seus estudos, né, dizendo que a partir do momento que eu me sinta acolhido, eu me sinta parte integrante desse grande processo chamado organização, cabe ao gestor, né, estimular cada vez mais, né, que eu, né, conquiste novas vitórias. Então, se eu estou integrado, se eu participo do coletivo, penso coletivamente, cabe ao gestor, cabe à empresa, fazer com que eu me desenvolva cada vez mais, né? Me provocando, né, no bom sentido, né, me dando cada vez mais responsabilidades à medida em que eu vá criando laços profissionais cada vez maiores, né? Então, cabe à empresa fazer com que eu conquiste novas realidades, né? Dê oportunidades para que eu conheça novas práticas, né? E o Maslow fala sobre a autoestima, né? Então, se eu estou bem acolhido, né, me relaciono bem com as pessoas, né, é ali o momento em que eu consigo vislumbrar um futuro profissional maior, né? Só que o Maslow diz, né, tem pessoas, né, que por características próprias não aceitam mais responsabilidade, gostam de zona de conforto. Por que que eu vou sair daqui, né, se está bom, se eu faço as coisas que eu sei o resultado, né, por que que eu vou enveredar em querer ser melhor? Então, ele fala que tem muitas pessoas que não aceitam responsabilidades, gostam de ficar na zona de conforto. Então, é nesse momento que o gestor, né, utiliza das suas habilidades para poder observar justamente isso. Se eu estou dando oportunidade, se as pessoas realmente estão respondendo, essas pessoas vão voar, vão ficar na vitrine. E outras pessoas não. Então, muitas vezes, essas pessoas que voam, né, essas pessoas que pensam lá na frente, essas pessoas, elas se motivam mais do que outras pessoas, né? E o clima ele pode desfavorecer, né, dependendo dessa situação. Então, pessoas que gostam de desafios, né, gostam de querer fazer outras coisas, se desenvolver, né, são pessoas que trazem um clima organizacional muito mais favorável do que outras pessoas que, né, reagem muitas vezes, né, a novas situações e novas realidades, tá? E aí ele termina os seus estudos falando sobre realização pessoal, ou na teoria original, chamado de autorrealização. Então, da mesma forma que ele fala que a motivação é de dentro para fora, né, ele também fala de que a realização também é de dentro para fora, né? Por isso que ele fala de autorrealização, que é quando essas pessoas que estão voando, né, ou que sejam pessoas positivas, pessoas que aceitam, né, desafios, essas pessoas passam a merecer, né, novas oportunidades, né, e passam a ser postulantes, né, a cargos de chefia, cargos que a responsabilidade seja bem maior, né? Então, mais uma vez ele fala, né, que as pessoas que aceitam desafios são pessoas propensas, né, a se tornarem líderes, pessoas mais responsáveis, que tenham ali, né, mais autoridade, mais poder para poder resolver os aspectos profissionais, tá? Então, essa é a base da teoria do Abraham Maslow, né, que se comunica bastante com o aspecto de clima organizacional positivo ou um clima organizacional negativo, né? Tudo, né, associado a nível de satisfação, tá? E ele vai um pouquinho além, né, dizendo que muitas vezes as empresas elas criam essas estratégias, né, para justamente
e muitas vezes, né, complementar níveis de insatisfação das pessoas do ambiente externo. Né? Porque se eu estou insatisfeito com a minha vida particular, muitas vezes eu levo isso para o ambiente profissional. Né? Então, quanto maior for, né, o nível de compromisso e comprometimento que a empresa entrega para o empregado, para o colaborador, muitas vezes isso substitui, muitas vezes, né, eu sempre coloco no condicional, pode substituir muitas vezes problemas externos, né, da vida particular de cada colaborador. Né? Então, ele pode estar insatisfeito com a família, pode estar insatisfeito com seus relacionamentos, mas quando ele chega na empresa, ele recebe ali uma carga positiva, né? Seja do ambiente, seja dos relacionamentos internos, que pode substituir essa insatisfação externa. Tá? Então, esse é um ponto importante, né? Porque nós somos seres humanos, pessoal, não tem como nós deixarmos de avaliar isso, tá? Vamos dar uma paradinha, 9h19. Bom dia, Luiz Felipe. Bom dia, professor. Tudo bem com você? Sim, tudo bem. Então, tá bom. Então, 9h20 agora, 9h35 a gente volta, tá bom, pessoal? Vamos tomar um cafezinho. Até já. Ok, até já. Oi, Janaína. Acordou, Janaína? Não, tô aqui ouvindo. Eu te provoquei, você não falou nada? Não, é que tinha caído a internet, ela tá oscilando. Oh, mas pelo amor de Deus, hein? Põe essa internet num lugar seguro, hein? Pra não ficar caindo. Ontem, Amarra essa internet aí para ela não cair. pode deixar. Até já, pessoal.
Vamos lá, pessoal, vamos retomar. Então, Janaína, ficou alguma dúvida com relação à hierarquia das necessidades? Oi, professor. Não, tá tranquilo. Você já tinha visto isso em alguma outra disciplina? A pirâmide de Maslow já. Agora eu não me recordo se foi gestão de projetos, alguma coisa assim. Mas esse enfoque em relação à gestão de pessoas, Não, mas entendeu o aspecto estratégico disso, né? já assim. Ah, não foi gestão de pessoas, não, foi comportamento organizacional, perdão. Ah, entendi. Porque existem variações da mesma teoria, né, tentando mostrar diversos focos, né? Hum? E nesse caso, falando de como o clima organizacional ele pode ser, né, ele pode ser entendido, interpretado a partir dessa teoria. Sim. Tá, Luiz Felipe, já tinha visto isso, Luiz? Gostou? Como eu entrei depois na aula, eu vou assistir depois da aula, a outra parte, o início. Tá, mas você já tinha visto isso em outra disciplina sobre hierarquia das necessidades? Não, não que eu me lembro. Ah, entendi. Tamires, Tamires está comigo? Mas vamos em frente. Professor, Oi? é que o meu microfone ele some, eu tenho que ficar caçando ele. Mas eu acho que eu vi também igual a Janaína na aula de comportamento, mas eu não me recordo se era igualzinho mesmo. É o foco, o enfoque, né, da explicação, né? Isso. Ah, legal. Então, continuando aos aspectos conceituais, né, existe um estudo que diz, né, que muitas vezes, né, o clima ele pode ser, né, considerado favorável, né, sob três aspectos, né? Quando o desafio que a gestão propõe à sua equipe, né, ou às pessoas, né, ele é compatível com as aptidões do indivíduo, né? Então, como eu havia comentado, o gestor ele tem, além da responsabilidade operacional do seu departamento, ele também agrega a essa responsabilidade o controle da sua equipe, o conhecimento, né, das aptidões da sua equipe, né, agora falando em termos individuais, né? Então, é o dia a dia que vai dar essa condição para o gestor entender, por exemplo, se aquele indivíduo, né, ele está apto, né, e por isso que fala de aptidão, se ele está apto a exercer novas atividades, se ele está disponível para receber informações, né, se ele tem realmente condições para poder executar novas funções, né? Por quê? Porque não se oferece uma nova condição de função, uma atividade adicional às suas responsabilidades, né, sem saber se aquela pessoa está apta, né, a executar, né? Então, muitas vezes, como eu disse, a pessoa, muitas vezes, ela se sente constrangida, muitas vezes, pelo fato de não ter conhecimento suficiente, né, e o gestor simplesmente empurra, né, determinadas atividades sem ter essa condição de saber se existe a aptidão do indivíduo. Então, quando há esse equilíbrio entre o conhecer, né, as competências vamos dizer assim, quando eu falo em desafio, gente, eu não estou falando de algo negativo, tá? Eu estou falando em oportunidades. Tá? Então, quando o gestor provoca um subordinado, né, a executar outra função, né,
tem que existir ali uma conversa, uma comunicação, né? Precisa realmente mostrar para aquele indivíduo de que aquilo vai ser bom para ele, né? E que ele vai ter todo o apoio necessário. Então, quando há esse equilíbrio entre a comunicação e a prática, né? E esse resultado gera conscientização, né? Normalmente o clima organizacional ele se torna favorável. Um segundo ponto que o autor traz, né, a tarefa não só era, né, executável, execuível, né, mas também ampliava a sua capacidade. Né? Então, se comunica com esse primeiro, né? Se há conversa, se há comunicação, se o gestor expõe, né, de que ele está oferecendo uma oportunidade, né, e a pessoa simplesmente aceita aquilo como um desafio positivo, né, as pessoas tendem também a contribuir para esse clima se tornar favorável. Né? E o terceiro, né, só o equilíbrio entre habilidade e dificuldade que leva o indivíduo ao fluxo motivacional. Né? Então, mais uma vez, ele reforça, né, tem que ter equilíbrio, né, entre aquilo que eu sei que você possa fazer e aquilo que eu acredito que você possa fazer ainda um pouco mais, a ponto de você ganhar com isso lá na frente. Né? Então, a política ganha-ganha. Né? E não simplesmente, né, aumentar a carga de trabalho sem uma justificativa plausível. Né? Então, esses 3 pontos que o autor diz que o clima, né, ele se torna positivo e as pessoas de sucesso, né, elas conseguem conquistar, né, novos patamares de carreira, né, quando há esse equilíbrio entre gestão e a prática do trabalho. Outro ponto importante, né, as preferências quanto ao tipo de trabalho desenvolvido, né, variam de pessoa para pessoa. Então, eu posso, no dia a dia, né, gostar mais de fazer determinada função, né, e reagir com relação a outras funções. Isso é normal de acontecer. Né? Então, quando eu me sinto não à vontade para fazer determinadas atividades, né, há uma grande probabilidade da minha automotivação não ser acionada. O contrário é verdadeiro. Né? Quando eu gosto de fazer, né, tenho preferência de fazer determinada atividade, a minha automotivação é acionada, eu me sinto melhor. Então, esse paradoxo, né, que o gestor precisa entender. Né? Então, por isso que, mais uma vez, eu reforço, né, o processo de comunicação ele é fundamental, né, para que os gestores realmente tenham a equipe, né, coesa, né, sinérgica, né, para que realmente exista aí esse conhecimento, né, do gestor com relação às preferências e respeitar essas preferências. Né? E se por um motivo ou outro, né, for necessário se afastar um pouquinho dessa preferência, de que o colaborador ele se sinta à vontade, né, apoiado pelo gestor para poder realizar, mesmo que ele não goste, né, mesmo que ele não se sinta à vontade, mas que exista aí uma consciência de benefício, né, no curto, no médio e no longo prazo. Outro ponto que o autor traz enquanto alguns preferem um trabalho mais rotineiro, né, outros produzem mais em situações de incertezas. Então, mais uma vez, ele cita as diferenças entre pessoas. Né? Muitas vezes, na seleção, nos 90 dias iniciais, não dá para perceber isso com mais clareza, né? No dia a dia. Né? Tem pessoas que se sentem confortáveis fazendo coisas rotineiras, né? Coisas que não demandem muitos desafios, e outras que, né, querem se afastar da rotina e vão ali buscando cada vez mais conhecer novas realidades, que é o que ele fala em situações de incertezas. Né? Então,
O aprendizado é uma incerteza no início, né? Mas depois que eu aprendo, isso se torna muito mais prazeroso. E o terceiro ponto, há pessoas que produzem mais, né, diante de um líder que direciona o trabalho, que gosta de que seja direcionado, enquanto outros têm melhor desempenho se os deixam livres para trabalhar sozinho. Também tem, essa é uma outra característica que o gestor precisa conhecer da sua equipe. Tem pessoas que gostam de que, vamos dizer assim, em termos bem simples, né, gostam de ser direcionados, serem mandados, né, no bom sentido, a fazer as coisas. Enquanto não se diz o que fazer, a pessoa fica um pouco mais perdida. Enquanto outros têm uma iniciativa maior, né? Quando deixam elas livres para poder desempenhar a sua função com mais tranquilidade. Então, tudo isso influencia no clima organizacional. E vejam o papel do líder, o papel do gestor nesse processo de clima, né? Outros autores afirmam que a insatisfação gera muitas consequências, né? Então, as pessoas que não se sentem satisfeitas no ambiente de trabalho podem, né, reduzir sua produtividade, podem estar alheias ao compromisso com a empresa, né? E a desmotivação, ela é basicamente automática, né? E em causando essa desmotivação, pode acontecer aí que as pessoas venham se ausentar mais do ambiente de trabalho ou até procurar novas empresas para poder, né, prestar seu serviço, né? Então vejam, né, como um clima organizacional ele pode afetar, né, diretamente a performance de uma organização. Então, a pesquisa de clima organizacional, né, como eu disse, ela é mais uma técnica dentre várias para se monitorar, para se controlar um ambiente de trabalho. O conhecimento, ele é sempre importante, mas nós não podemos concentrar esse conhecimento numa única técnica. Então, muitas vezes que a empresa utiliza da pesquisa de clima organizacional a cada 2 anos, ou tem empresas que elaboram essa pesquisa a cada ano. Então, ficaria muito, vamos dizer assim, muito difícil de nós entendermos, né, que uma decisão relacionada a clima organizacional pudesse ser a única verdade absoluta, né? Por quê? Porque a pesquisa de clima é como se fosse um retrato, né? Uma fotografia de um determinado momento. E nós, né, como seres humanos, nós temos aí vamos dizer assim, uma variação muito grande de comportamentos, de atitudes, de percepções, de humor, né? Então, a pesquisa de clima, ela é somente mais uma técnica utilizada pela área de RH, em conjunto com o gestor, para poder melhorar, né, o nosso nível de entendimento sobre o que está acontecendo, né, na empresa com relação a níveis de satisfação das pessoas, tá? E o autor destaca aqui que é justamente, não somente se preocupar com o clima organizacional interno, mas muitas vezes o que acontece lá fora, né, seja no atendimento, seja na entrega, seja no serviço pós-venda, né, muitas vezes, por que o cliente é mal atendido? Por que o cliente não está satisfeito? Né? Muitas vezes é por conta de um clima organizacional interno, né, desfavorável. Então, é mais um elemento para se trabalhar numa decisão, né, organizacional. O autor trouxe no seu livro algumas dimensões, né? Então, entenda dimensões como variáveis de interesse da organização em querer conhecer, né? Vocês viram lá no avaliar, né,
algumas variáveis, algumas dimensões, né, seja de estrutura, seja de materiais didático, seja de corpo docente, seja de coordenação, enfim, são variáveis que a empresa escolhe para poder conhecer e se atualizar de que forma que as pessoas estão entendendo essa variável. Tá? Então, na empresa, normalmente se procura saber se os colaboradores estão satisfeitos com o ambiente físico, né? Então, desde máquinas, equipamentos, materiais de escritório, local de trabalho, se é arejado, se tem a luminosidade adequada, enfim, né? Os móveis, enfim, né? Todo o ambiente físico, né, pode ser uma das variáveis que a empresa escolha para saber se ela está entregando para o seu colaborador um ambiente salubre, um ambiente favorável para a realização das suas atividades. Um segundo ponto, né, que eu diria que talvez seja o mais importante, é a comunicação. Se a empresa está se comunicando com o colaborador de forma efetiva, de forma objetiva, se o colaborador recebe informações que são importantes para a vida dele, não somente de trabalho, mas para a vida particular dele. Então, o processo de comunicação ele é fundamental, né, e que pode gerar muitos ruídos, né, e muitos conflitos quando essa comunicação ela não é efetiva. Né? Então, desde um comunicado colocado no quadro de avisos, um lembrete colocado no holerite de pagamento, a própria comunicação do gestor, né, as informações prestadas pelo RH para o empregado, né, quando ele o seu lerite, tirar uma dúvida, né, se a comunicação é objetiva, se atendeu às expectativas do colaborador, então tudo isso faz parte, né, do processo de clima organizacional. Terceiro ponto, a atuação da liderança. Né? Então, muitas vezes, o líder, né, ele deveria, né, ou todos os líderes, todos os gestores, né, deveriam ter aí uma atuação próxima com sua equipe, de apoio, né, de feedback constante, muitas vezes não tem. E muitas vezes as pessoas se sentem, né, muitas vezes isoladas, muitas vezes distantes, né, do seu gestor. Então, para a empresa, é importante saber como é que o líder está trabalhando, né, próximo da sua equipe, né, o relacionamento com o seu subordinado, a relação chefe-subordinado, melhor dizendo, se as informações que esse subordinado, que esse colaborador está recebendo é o suficiente, se ele está se sentindo apoiado pelo seu gestor, enfim, né, qual é o nível de satisfação que ele tem, né, e que ele possa transmitir, né, cujo foco seja o seu gestor. Outro ponto também fundamental é a remuneração. Então, a gente sabe que quando o candidato, né, está lá no processo seletivo, está tudo certo, está tudo maravilhoso, mas e depois? Né, essa remuneração está atendendo às suas necessidades, os benefícios oferecidos para ele ou para a sua família, está atendendo às suas expectativas, né? Então, como é que é isso em relação à percepção de valor, né? Então, é importante saber se a empresa está atendendo às necessidades desses colaboradores quanto ao aspecto de salário, de adicionais, de banco de horas, enfim, dos mais diversos itens relacionados à remuneração. Outro ponto aqui importante, carreira. Tá? Então, lembra o que eu falei? Né? Muitas vezes as empresas prometem, né, na integração, na seleção, e muitas vezes não cumprem.
né? Então, se há realmente uma coerência, né? Se a empresa realmente está atendendo às suas necessidades em relação a desenvolvimento de carreira, de cargo, tá? Então, tudo isso é importante que se saiba para poder sempre trazer melhorias às práticas e procedimentos. Trabalho desafiador, né? Então, Maslow disse lá, lembram que tem pessoas que gostam de receber desafios, outros não muitos, né? Então, muitas vezes é importante saber se as pessoas estão se sentindo desafiadas, né? Ou se aquele trabalho realmente é um trabalho que traz, né, uma perspectiva futura de carreira. Condições de trabalho, né? Então, se comunica um pouquinho com o ambiente físico, né? Se as condições de trabalho é satisfatório, se existe conforto, né? Nós estamos falando de ergonomia, se existe conforto, salubridade, se o ambiente realmente é propício para a realização das suas atividades. O estilo da gestão, que também se comunica um pouco com a atuação da liderança, e os relacionamentos interpessoais, né, entre outros, né? Então, se as pessoas, se aquela pessoa se relaciona bem com seus colegas, se a equipe é coesa, se a equipe é sinérgica, né, se existe realmente uma boa comunicação entre pessoas. Então, vejam, né, são variáveis entre outras mais que podem surgir no decorrer, né, de cada administração organizacional que seja importante, né, de se conhecer e se atualizar, né? Se a empresa faz uma pesquisa a cada 6 meses, então é sempre bom ter essa atualização para saber o que está acontecendo, se realmente é favorável ou desfavorável. E para a elaboração de uma pesquisa de clima organizacional, né, então é importante, necessário, né, que seja feita uma análise mais ampla da organização. Então, normalmente se cria um comitê formado por todos os gestores, mais a área de recursos humanos, para discutir, debater, né, o porquê que uma pesquisa de clima organizacional ela pode trazer de benefícios para essa empresa. Né? Não somente deixar nas mãos do RH a responsabilidade de se elaborar essa pesquisa, não. É necessário que tenha aí um compromisso geral entre os gestores para que não haja nenhum tipo de dúvidas, né, ou isenções, né, de qualquer gestor nesse processo, né? Inclusive, tem empresas que contratam consultorias externas para ajudar, né, na condução desse planejamento, né? Muitas vezes as pessoas que estão dentro da empresa, inclusive a área de recursos humanos, não está capacitada para poder avaliar, discutir e debater, né, os grandes objetivos de uma pesquisa de clima organizacional. E as etapas, né, da elaboração de uma pesquisa, né? Então, nós temos aí o planejamento. Então, vocês da área de recursos humanos precisam sair desse curso, né, com uma clareza, né, profunda do que é planejamento, né? Eu ouvi, não sei de qual aluno hoje, de que ouviu falar de motivação em gestão de projetos. Então, essa disciplina gestão de projetos, ela é muito importante para a área de recursos humanos, porque traz uma metodologia administrativa, né, de como se elaborar um bom projeto, conhecendo o que é escopo, conhecendo quais são os principais elementos de um planejamento, né? Eu coloquei aqui 3 itens, mas são muito mais, né? Então, o planejamento ele requer objetivo, ele requer uma justificativa,
ele requer objetivos específicos para se chegar ao objetivo geral, ele requer uma metodologia, que métodos e técnicas que serão utilizados para poder se realizar uma pesquisa de clima, tá? Qual é a periodicidade, por que se vai definir se é a cada ano ou a cada 2 anos, e como será aplicado essa pesquisa de clima. Segundo ponto, também importante, né, que ele vem lá do planejamento, né, quais os canais de comunicação que serão utilizados para poder divulgar isso para os colaboradores. Então, a divulgação, ela precisa ser feita conhecendo os meios de comunicação da empresa, saber quais ou qual meio de comunicação vai ser o mais efetivo, mais rápido e de maior conscientização por parte dos colaboradores. Então, divulgar simplesmente não se chega a lugar nenhum. Lembram que eu falei que as pessoas, se elas não sabem a intenção da pesquisa, de qualquer tipo de avaliação, as pessoas tendem a se afastar daquilo que eu chamo de uma resposta verdadeira, né, sobre a sua opinião, com relação à sua opinião sobre determinada dimensão ou variável. Então, o processo de comunicação, ele é um fator assim que pode levar uma pesquisa ao êxito, ao sucesso, ou também pode levar a pesquisa ao fracasso. Então, como divulgar, né? Quais os meios que serão utilizados para que haja uma divulgação em massa ou uma divulgação individual, se haverá realmente uma reunião, se haverá, enfim, né? Qual a estratégia de divulgação e comunicação que será utilizada. Então, a gente sabe, né? A gente precisa usar de empatia, né? E buscar identificar, né? Qual meio de comunicação eu gostaria em que meio de comunicação eu gostaria de receber, né, uma informação tão importante sobre uma pesquisa de clima, né? De que forma que eu me conscientizaria mais? Será que por uma reunião, seria por uma conversa com o gestor, ou os dois, né? Então, muitas vezes se usa de empatia, né, para poder saber qual o meio de comunicação mais efetivo. Terceiro ponto, né, qual a técnica que eu vou usar para coletar os dados, se eu vou usar um questionário impresso, se vai ser pela internet, se as pessoas podem responder pelo celular, enfim, né? Então, de que forma que eu vou conseguir coletar o maior número de dados possíveis, desculpem, né? Então, faz parte também das etapas da pesquisa. Como será feito o tratamento desses dados? Né? Que estatística que eu vou querer escolher para poder ter acesso a essas informações? Quais os critérios que eu vou adotar para poder dar tratamento a esses dados, né? Então, se eu crio um indicador de desempenho, né, eu vou, no próximo ponto, comparar, né, com esses critérios já estabelecidos. Então, se eu criei um critério que eu quero alcançar 100% dos colaboradores, né, então eu vou lá saber quantos colaboradores eu tenho e saber estatisticamente se eu consegui o 100%. Então, eu vou comparar com os critérios. Tá? Eu espero alcançar X% de satisfação quanto à remuneração. Então, depois de ter feito a tabulação dos dados, eu vou chegar a comparar, né, se eu conseguir atingir, né, e analisar os resultados. Se eu conseguir atingir 100%, né, que decisão que eu vou tomar, que ação que eu vou tomar em relação a esse resultado, né? E aí, né, a gente finaliza com que é fundamental, né, para a implantação da pesquisa, a formação de um comitê. Então, quanto mais pessoas envolvidas
né, no processo, mais legitimidade, mais validade essa pesquisa, essa metodologia, ela pode trazer para a empresa. Então, vejam, é um trabalho conjunto da área de recursos humanos com os demais gestores, a fim de, com essa estratégia, com esse meio, conhecer, né, um pouco mais o ambiente de trabalho, conhecer o clima organizacional e os níveis de satisfação e insatisfação de cada um, seja individual ou seja coletivo. Mas o mais importante para a empresa é conhecer o clima organizacional coletivo, né? O individual, cada gestor deve conhecer, né? Tomar ciência, né, daquilo que acontece no dia a dia, né? E a pesquisa de clima, como ela acontece invariavelmente a cada duas vezes ao ano, né? Isso complementa, né, toda uma análise e avaliação do gestor durante o dia a dia, tá? Então, era isso, pessoal, o conteúdo da aula de hoje. Só peço a vocês que estejam atentos ao calendário acadêmico, para que realmente tenham consciência dos prazos e datas, tá bom? E gostaria de saber, Janaína Santos, foi tudo bem? Tudo bem. Tranquila no conteúdo? Sim. Então, tá bom. Obrigado, Janaína. Luiz Felipe, pelo que você conseguiu acompanhar, né, foi objetivo, claro, para você? Sim, professor, sim, tranquilo. Então, se puder ter acesso à aula, no começo eu fiz algumas abordagens, é importante para você, tá bom? Tá bom, obrigado. Mas no final, mais depois do almoço, eu já posto lá para vocês, tá bom? Tá bom, valeu, professor. Então, gente, obrigado mais uma vez pela participação, né, pela atenção. E nos vemos a semana que vem, firme e fortes, para mais um conteúdo, tá bom? Um grande abraço para todos vocês. Valeu, pessoal, até mais.